vontade, dê a palavra diretamente do céu aos nossos corações. Senhor, esta multidão precisa ser alimentada pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu acho que isso aí está melhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Há um misto em nossos corações de alegria e, ao mesmo tempo, de peso, de responsabilidade. Alegria pela oportunidade e peso pela responsabilidade, né? Afinal de contas, nós iremos transmitir a palavra de Deus e há uma responsabilidade nisso. Mas quero ser grato a Deus, aos nossos pastores, em especial aqui o pastor Azia, que é a ponte para estarmos aqui, e ser grato aos irmãos. Preciso de duas coisas de vocês: vossas atenções e também as orações, né? Tem alguns pregadores que não pedem nem oração, mas eu preciso, irmãos. Preciso da oração de vocês. Para isso eu quero estar lendo um texto com os irmãos em Atos dos Apóstolos. Seria muito bom que pudéssemos ler todo esse capítulo 16, mas não é possível. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Nós iremos começar aqui pelo versículo 6 até o 10, depois saltaremos um pouquinho para frente. Ok, meus irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Atos, capítulo 16, versículo 6, diz assim: E percorrendo a região de Frígio, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, descemos a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Dê um salto aí para o verso 24, por favor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro, despertando do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos tu e a tua casa. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é maravilhoso poder ver os feitos de Deus. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 9, você vai encontrar a salvação de Paulo, a conversão de Paulo. Quando da perseguição à igreja, ele é posto por terra, se humilha e é salvo. Subindo mais um pouco no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, Paulo já está na igreja de Antioquia, entre alguns irmãos. O texto menciona lá no capítulo 13, pelo menos 5 irmãos, e no finalzinho do versículo 1 do capítulo 13, diz assim: e Saulo. E segundo o capítulo 13, eles estavam em jejum, em oração nessa igreja. E o Espírito Santo
manda que separe Paulo e a Barnabé para uma obra ao qual eles tinham chamado. Percebam que ele é salvo, está em uma igreja, em oração e em jejum, mas quem vocaciona, quem chama, quem separa é o Espírito Santo. E quem envia é uma igreja. Ele não coloca a mão na cabeça e vai por conta própria. É algo direcionado, guiado pela ação poderosa do Espírito. Quando chega no capítulo 15, alguns irmãos judeus se introduzem entre os gentios e começa a destonar um negócio querendo que os irmãos gentios sejam circuncidados. Paulo vai para um concílio em Jerusalém e nesse concílio é resolvido a questão da circuncisão dos irmãos. E aqui, meus irmãos, no capítulo 16, do qual fizemos a leitura, Paulo vai iniciar a sua segunda viagem missionária. A princípio acompanhado de Timóteo e depois acompanhado de Silas. Paulo sai nessa empleitada, né? O capítulo 16 de Atos vai registrar com clareza que o apóstolo Paulo, ele era guiado não pelo seu próprio querer, pela sua vista, mas ele era guiado por visões de Deus. Isso é bem claro, nós entendemos aí no versículo 6 e 7, quando ele é impedido de pregar na Ásia e em Bitínia. O Espírito Santo não permite que ele pregue nesses lugares. Mas o versículo vai dizer que ele tem uma visão à noite de um varão que se apresenta a ele, né? Versículo 9, e o convida para passar a Macedônia para ajudar aquele povo. O versículo 10 vai dizer que Paulo entende que era Deus o vocacionando, o convocando, e ele se direciona àquele lugar, provando que Paulo era guiado pela ação do Espírito. E aí, meus irmãos, possamos ver aqui algo extraordinário. Alguém que faz a obra de Deus, mas faz a obra de Deus direcionado pelo dono da obra. Quem é ele? O Espírito Santo. Porque até para fazer não basta a vontade, tem que buscar a direção. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai sendo direcionado, meus irmãos. E aqui prova que ele está sendo guiado pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele é impedido de pregar em alguns lugares, fazemos aqui uma observação. Nós nunca vamos entender por que é que Deus fecha algumas portas. Não dá para entender isso. Às vezes você está motivado para fazer alguma coisa e de repente a porta se fecha. É até frustrante, né? E nós nunca vamos entender isso, mas aprenda uma coisa: quando Deus fecha uma porta, não quero dizer que é porque tem outra maior, mas com certeza tem outra melhor. Se Deus não permitiu que ele fosse a esses lugares, é porque Deus queria que ele chegasse a Filipos. Tinha uma obra de Deus na vida de Paulo, na vida de algumas pessoas ali naquela cidade. E aí o capítulo 16, meus irmãos, vai apresentar pelo menos 3 benefícios de viver debaixo da obediência, na direção de Deus. 3 benefícios de viver debaixo da obediência, na direção de Deus. Primeiro, salvação e empatia. Segundo, grave isso aí, salvação e libertação. Terceiro, sobrenatural, ou seja, milagre e salvação. Então é baseado nesses 3 tópicos que iremos trazer, depois dessa introdução, uma rápida palavra de Deus para os nossos corações. Amém, meus irmãos? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Primeiro benefício de andar guiado pelo Espírito em obediência é a salvação e empatia. O versículo 12, a irmã pode estar expondo para nós aí, Paulo chega em Filipos. Ele chega naquele lugar, meus irmãos, e já no versículo 13 vai dizer que a primeira atitude de Paulo é buscar um lugar para orar. Porque Paulo entendia uma coisa: ele não estava ali a passeio, nem muito menos a turismo.
Ele estava ali, debaixo de uma direção do Espírito, para trazer uma palavra salvadora, uma palavra de libertação para quem precisava. Então a primeira atitude dele aí no versículo 13 é exatamente buscar um lugar de oração. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Versículo 13. No dia de sábado saímos fora às portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Então Paulo entendia que a primeira coisa que ele deveria fazer ali era orar ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Ainda no versículo 13 diz que Paulo se encontra já no lugar e já tem umas mulheres lhe ouvindo. Porque a oração, ela abre portas para alguém ouvir o Evangelho. A oração, ela atrai os necessitados até você, ou lhe leva até os necessitados. Perceba que Paulo sai para orar, mas agora já está pregando para umas mulheres. Por quê? Porque ele fez a coisa certa, ele foi pela via certa, e Deus vai abrindo porta, porque quem ora, as portas, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Já no versículo 14, aparece uma mulher, identificando o seu nome, por nome de Lídia, vendedora de púrpura. Glória seja dado ao nome do Senhor. E o texto vai dizer que essa mulher servia a Deus, e ela ouvia a Paulo, e o texto diz que o Senhor abriu o coração para que ela entendesse o que Paulo pregava. Olha a sequência das coisas, meus irmãos. Primeiro a mulher ouvia, porque isso é uma ação humana. Diante de toda ação humana há uma reação de Deus, porque ela ouvia, o texto diz que Deus lhe abriu o coração para ela entender a palavra. E aí, meus irmãos, perceba comigo aqui que há uma sequência nesse negócio. É que, enquanto ela escuta a palavra, Deus lhe abre o coração, já no versículo 15, ela é batizada. Então, há uma ação humana, uma reação de Deus e uma decisão humana, porque ser batizado, fazer parte do corpo de Cristo, é uma decisão também humana. Cabe a mim, coube a mim, cabe a você tomar essa decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem uma ação humana, uma reação de Deus e uma decisão também humana aqui no texto. E aí, meus irmãos, onde é que entra a empatia nesse negócio? Está aí ainda no versículo de número 15. Porque o texto vai dizer que após ser batizada, ela disse, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que... Meus irmãos, o primeiro passo de quem se torna igreja, porque o batismo, né, lhe habilita como igreja, é ter empatia. Eu preciso levar esses homens lá na minha casa. Quem não quer um Paulo na sua casa, meus irmãos? Às vezes vem alguém um pouquinho gabaritado, em convenções, em algum canto, a gente corre para lá porque a gente quer aprender alguma coisa. Quem é que não quer Paulo na sua casa? E essa mulher, ela entendeu, após receber a mensagem salvadora, ela aprendeu o que é essa igreja, porque a empatia é a igreja sendo igreja. É a igreja se mobilizando para contribuir com a obra missionária. Amém, meus irmãos? E aí, essa mulher, ela vai fazer isso, meus irmãos. A empatia, meus irmãos, é exatamente o que a igreja deve fazer. Essa mulher, assim que foi batizada, fez parte do corpo de Cristo, ela entendeu que tinha que fazer alguma coisa. Então aprenda com Lídia nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, porque a empatia é você socorrer, é você estender a mão, é você sentir a necessidade de quem está em sua volta, em especial daqueles que estão fazendo a obra do Senhor. E aí vem o segundo benefício de ser guiado pelo Espírito, vivendo na obediência. É exatamente a salvação e a libertação. Começa aí no versículo 16. Porque vai dizer para nós, meus irmãos, que Paulo, mais uma vez, está saindo para uma oração. Mais uma vez, Paulo está se dirigindo a uma oração aí no versículo 16. Só que à medida que ele saiu para esta oração, veio ao encontro dele uma jovem.
Olha aí Deus abrindo as portas, meus irmãos. E aqui no segundo caso também a oração. Veio uma jovem. Aparentemente tudo normal. Mas o texto diz que ela tinha um espírito de adivinhação. Ela era o quê? Escravizada. Dominada por espíritos malignos. E aí, meus irmãos, perceba que depois de tudo começar pela oração, né, porque nunca haverá conversão sem que haja oração. Né? É a plataforma da salvação, da conversão, é a oração. É a base de tudo isso. Após isso, meus irmãos, a oração, porque a oração ela é a ponte que nos liga a quem está escravizado. Paulo, ele ainda não está nem na oração, ele está de caminho à oração. E Deus permite que haja uma ponte, alguém escravizado, que não se via a olho nu, alguém que era dominado por seres espirituais, que não se contemplava com os olhos carnais. E essa pessoa, essa jovem, meus irmãos, ela vem ali trazendo com a intenção de confundir as coisas, porque o inimigo, ele tem as suas artimanhas para enganar, para confundir. Embora ela tenha reconhecido que aqui eram os homens de Deus e que tinham uma mensagem de salvação, porque ela vai dizer, esses homens de Deus aí são servos do Deus Altíssimo. E eles pregam o caminho da salvação. Mas aqui era uma tentativa de confundir, de bajular, para enganar. E aí, meus irmãos, a vontade de quem está em vigilância, servindo a Deus, é que não se deixa enganar. Conhece qual é o espírito que está falando. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí, queridos, nós percebemos que aquela jovem, segundo o texto, ela trazia lucro para os seus senhores. E toda vida que há salvação de alma, sempre haverá prejuízo para o inferno. E benefício para o reino de Deus, sim ou não? Perceba que à medida que Paulo repreendeu aquele espírito, porque Paulo se perturbou com aquela ação e não usou da força do braço. Geralmente quando a gente se perturba, a gente quer usar a força do braço. Mas Paulo não fez isso. Ele usou o nome, a autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, sai dela. E o texto diz que o Espírito a deixou. E quando ela foi liberta, aleluia, proporcionou prejuízo para o inferno. Os seus senhores entenderam que agora ela não podia dar mais lucro. Glória seja dado ao nome do Senhor para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A libertação sempre trará prejuízo, meus irmãos, para o inferno. Glória seja dada ao nome do Senhor. E essa jovem, ela foi liberta. Agora, a libertação dessa jovem custou um alto preço para os homens de Deus. A gente às vezes não quer pagar preço por salvação de vidas, né? Mas tem preço, irmãos. Tem preço. Foi um alto preço aí no versículo 20, meus irmãos. Eles foram acusados de perturbador. Estão perturbando a cidade. Aí no versículo de número 22, eles foram arrastados pela multidão, foram levados e levaram uma surra, foram açoitados de vara. Foi o preço da libertação daquela jovem. Apanharam de vara. E no versículo 24 vai dizer que eles foram levados para o cárcere. E ficaram trancafiados no tronco. O preço da libertação dessa jovem. Aí, meus irmãos, vai vir exatamente o terceiro benefício da obediência, que é o sobrenatural, que é o milagre e a salvação. Eu não sei se os irmãos já ouviram, com certeza já ouviram essas expressões. Foi fazer um giro, fez um giral. Já ouviram essa expressão? O tiro saiu pela culatra. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O inimigo
preparou todo o embaraço para que os homens de Deus fossem, me ajudem, presos. E ele achava que agora era o fim. Está tudo acabado. Tem mais jeito. Eles achavam que agora não tinha mais jeito. Glória seja dada ao nome do Senhor. A prisão parecia o fim, mas foi o início para o sobrenatural, para o milagre acontecer. Os homens estavam agora presos e parecia, meus irmãos, que estava sem jeito. E aí, meus irmãos, no versículo 25, Paulo e Silas, mesmo com os couro quente de peia, resolveram fazer um culto na cadeia. Você já viu isso? Está aí, versículo 25. Expõe aí para nós aí. Resolveram fazer um culto, pastor, na cadeia. Porque o texto diz que à meia-noite eles oravam e cantavam. E tinha alguém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós tivemos um EBD hoje abençoado. O irmão bateu muito nessa tecla de Paulo. E eu reforço aqui nesta noite. Paulo tem coisa que parece coisa de louco, meus irmãos. Se alegrar pela tribulação, fazer culto depois de apanhar. Mas ele estava aqui agora realizando este culto, cantando, louvando ao Senhor, e alguém estava escutando. Porque quando se esgota todos os recursos humanos, começam os recursos de Deus. Para aquelas pessoas era o fim de Paulo, estava preso, esgotou todos os recursos humanos. E às vezes, meus irmãos, é até bom esgotar os recursos humanos mesmo. Porque a gente confia muito em nós mesmos, né? Eu tenho, eu sei, eu posso. Mas Deus só começa a agir quando você não tem, quando você não pode, onde o seu braço não vai, onde o seu dinheiro não compra, aleluia, onde a sua inteligência não alcança, aí Deus coloca a mão dele poderosa, abençoadora, e realiza o milagre. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Para nós, meus irmãos, meia-noite parece muito, sim ou não? Meia-noite, né? Parece muito. Mas os milagres de Deus, eles são de repente, está aí no versículo 26. Eles estavam presos, apanhados, mas resolveram louvar e orar. E alguém escutava. E meia-noite, ele estava fazendo isso. Mas o versículo 26 vai dizer, eu gosto dessa expressão, e de repente, só quem faz de repente é Deus, irmão. De repente ele abre mar, de repente ele fecha a boca de leão, de repente ele fecha a cova, de repente ele faz chover, de repente ele manda fogo, de repente ele manda milagre. Você crê nisso? De repente ele pode realizar nesta noite o que você precisa. De repente aquilo que é difícil para você nesta noite, para ele é possível. Você crê nisso? Então o nosso Deus, ele age de repente, sem depender de homem. Aí Deus poderia ter feito qualquer outra coisa, irmão. Eu fico pasmo nisso aqui, porque Deus mandou o quê? Segundo o texto aí, Deus mandou o quê? Um terremoto. Ele podia mandar outra coisa, irmão. Pode perceber que terremoto, sempre quando termina ele, o estrago é grande. Sim ou não? É gente morta, é casa no chão, é árvore jogada, é destruição total. Mas Deus trabalha o contrário do homem. Ele resolveu mandar o quê? Um terremoto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, glória! Deus resolve mandar um terremoto, meus irmãos. E eu quero falar aqui pelo menos de alguns propósitos desse terremoto. Alguns propósitos desse terremoto. Primeiro, Deus mandou um terremoto para libertar quem estava preso.
para libertar quem estava preso. O terremoto veio e o texto diz que as portas se abriram e as cadeias caíram. Glória a Deus. Oh, aleluia. O terremoto veio, as portas se abriram e as cadeias, porque Deus é assim, irmão. Quando Ele chega para abalar, para colocar por terra toda a corrente, toda a prisão física e espiritual, e o nome dEle, escute, o nome dEle ser exaltado entre o seu povo. Enquanto você está aqui, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Enquanto você está aqui, pode ser aqui esse terremoto na sua vida, mas pode ser na sua casa, na sua família, aonde você precisa, Deus nesta noite pode estar mandando um terremoto. E eu profetizo que não vai morrer ninguém, cadeia vai cair, portas vão se abrir, o nome do Senhor será glorificado, e você vai contar o testemunho, fazer o culto de ação de graça, ainda vai me convidar para comer bolo no final. Glória seja dada ao nome do Senhor. Um outro propósito do terremoto, meus irmãos, o primeiro foi para libertar, o segundo é o contrário, foi para prender quem achava que era livre. O carcereiro pensava que era livre, porque estava do lado de fora da cadeia. Tinha alguém preso na cadeia, e o carcereiro estava lá de fora achando que era livre. E Deus olhando do céu, eu vou prender você a mim. Eu vou mandar um terremoto, e você que pensa que é livre vai ficar preso, mas vai ficar preso a mim. E ele foi preso a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse aqui é para os autoconfiantes, que pensam que são livres, que sabem alguma coisa. Tomara a Deus que Ele mande um terremoto desta noite, e você entenda que precisa estar agora preso a Jesus, como Salvador da sua alma. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí, meus irmãos, um outro propósito desse terremoto foi para neutralizar todo pensamento de morte. Porque o carcereiro, quando viu as portas abertas, que se acordou assustado, limpando os olhos, que viu as portas abertas, estou quebrado. Ele não teve outra atitude, pegou a espada e quis se matar. Paulo, epa, não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Paulo está dizendo, todo pensamento de morte caia por terra. Todo pensamento de desistência e de morte seja repreendido, porque quando o terremoto de Deus chega, aleluia, para repreender todo pensamento de morte. Todo pensamento de desistência, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aí, meus irmãos, perceba que o terremoto ele não trouxe morte, mas trouxe o quê? Vida, libertação, trouxe milagre sobrenatural de Deus para aquelas pessoas ali envolvidas. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, queridos, o carcereiro vai diante desse fenômeno que está acontecendo. Uma das coisas que eu acho interessante aqui nesse episódio é que ninguém fugiu. Porque, meus irmãos, onde Deus está agindo, não dá para sair. Quando Deus começa a agir, querendo ou não, alguém tem que ficar preso ao milagre. Tem que se curvar e aceitar que é Deus que está trabalhando. Tudo que um preso quer é uma oportunidade para fugir. Sim ou não? É, meus irmãos. Mas quando Deus está operando diante do terremoto, eles nem pensam em fugir, ficaram presos. Ali há um milagre envolvido naquilo que Deus estava fazendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, tem uma coisa interessante nesse texto, é que quem abriu as portas foi Deus pelo terremoto. Mas o coração do homem, quem abre é o próprio homem. Deus manda terremoto, abala céu e terra, e as portas são escancaradas. Mas só quem pode abrir o coração do homem é o próprio homem. Perceba que Deus não abriu o coração do carcereiro. Foi ele mesmo que, quando viu aquele milagre, pediu luz, entrou, tirou os homens para fora e disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? O que é que eu preciso fazer para ser um salvo? Envolvido pelo milagre, Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa.
Bate aqui nesse teclado aqui, meu filho, só um instantinho aqui, por favor. Já vamos concluir. Cutuca ele aqui para ver se ele diz alguma coisa. E aí, meus irmãos, eu vejo uma coisa extraordinária aqui, queridos. Envolvendo todo esse texto. É que jogaram Paulo na prisão, as portas estavam fechadas. Mas sabe por que é que eu louvo a Deus, exalto o nome do Senhor? É que o homem precisa de porta aberta para agir. Porta fechada para o homem é o fim, sim ou não? Porta fechada é sinônimo de tristeza. Vou desistir, porque a porta está fechada. Mas para Deus, escute. Para Deus, Deus não tem limite, meus irmãos. A porta estava fechada, mas Deus não tem limite. Josué capítulo 6, eu gosto desse texto. Versículo 1 em diante, vai dizer que Jericó estava terrivelmente fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. O versículo 2 vai dizer que Deus chegou para Josué e disse: Josué, tenho entregado a Jericó, o seu rei, os seus comandantes, nas tuas mãos. A porta estava fechada, parecia que não tinha como entrar na Jericó, mas o Deus que trabalha na porta fechada, sem pedir licença, sem precisar de chave, sem precisar nem de porta, diz: eu tenho entregado nas tuas mãos. O Deus que trabalha na porta fechada decretou, deu uma palavra. A porta está fechada, Josué, mas a vitória é tua. Está tudo nas tuas mãos. Está tudo nas tuas mãos, Josué. Não te preocupa com as dificuldades, porque eu não preciso de porta aberta para trabalhar. Eu sou Deus que mesmo com as portas fechadas tem o poder para agir e para trabalhar. Os evangelhos registram um fato em que os discípulos estão com as portas trancadas, com medo das autoridades dos judeus. E quando eles pensam que é o fim, Jesus se revela, aparece no meio deles, sem mexer na maçaneta da porta, sem o menos abrir, mas ele aparece no meio deles e diz: Pai seja convosco. Porque o Deus que trabalha de porta fechada, ele entra para o lado de dentro, sem abrir a porta. E quando entra trazendo paz. Entra trazendo paz. Recebe a paz deste Deus na tua vida nesta noite. Começa a receber essa paz. Começa a entender que Deus não precisa que a porta esteja aberta. Ele entra mesmo ela estando fechada. Deus não precisa que a porta esteja aberta. Ele entra mesmo ela estando fechada para fazer o milagre. A cadeia estava fechada, parecia o fim. Deus sequer entrou. Ele mandou um terremoto. As cadeias, as portas se abriram e os homens de Deus foram libertos. O sobrenatural, o milagre de Deus aconteceu. Alguém que estava envolvido disse: eu preciso ser salvo, eu preciso conhecer a esse Deus. E nesta noite, alguém entre nós que entende que precisa conhecer esse Deus, a oportunidade está franqueada. Você pode vir aqui à frente, aleluia, fazer a sua decisão com Jesus, dizendo: eu preciso ter esse Deus na minha vida. Eu preciso que esse Deus mande assim um terremoto, uma chacoalhada na minha vida, uma balançada para as correntes caírem, as portas se abrirem e eu alcançar a vitória que eu preciso. Aleluia. Se tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida ao Senhor, ou se tem alguém que está com uma causa assim, meus irmãos, que para você está fechada, você não consegue enxergar nenhuma brecha, não se preocupe, porque não tem brecha. Deus não precisa de brecha, meus irmãos. Aleluia. E você quer receber a oração, quer vir aqui, nós vamos orar por você. Cadê a primeira pessoa que nesta noite quer receber o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus na sua vida? Nós queremos orar por você. Em nome de Jesus Cristo, saia do seu lugar. Receba nesta noite a Cristo como seu Salvador. Você pode perguntar como carcereiro: o que é que eu devo fazer? Crê no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E será salvo tu e a tua casa. Você não consegue enxergar, mas existe uma barreira no seu coração tentando lhe impedir de chegar até aqui. Porque o seu ego, o seu coração se endurece à palavra de Deus.
Mas como diz a própria palavra, hoje se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como fez Israel no deserto. Dê uma oportunidade para Deus trabalhar na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Se levante do seu lugar e venha tomar essa decisão especial com Cristo. Pode louvar ao Senhor. Seja qual for Aleluia. o teu problema. Estou devolvendo o microfone, mas você pode vir. E o pastor Azia vai estar orando por você. Há uma oportunidade de Deus para a sua vida nessa noite. Sai do seu lugar.